Já voltamos, eu falei pra você que era rápido, era só um tempo de beber uma aguinha, ir ao banheiro, dar uma relaxada, esticar o corpo aí no sofá e voltar, porque tem mais coisa. O pessoal tá interagindo aí nas redes sociais, dizendo que tá rolando até pipoca, salgadinho, café, tá valendo também, a família tá reunida assistindo nosso programa, e eu prometi pra você um bloco irado, um bloco bacana, e é isso que você vai ter. Para começar, nós vamos de globalização. E eu quero saber, o pessoal está falando aí que o mundo diminuiu, que não sei o quê, por causa da globalização. Eu queria entender isso nos dias de hoje. Para isso, nós vamos abrir um bloco, estreia no bloco, conhecimento do dia a dia. E para isso, eu vou chamar o professor Marcelo. Marcelo, é com você. Olá, Rafa. Olá, galerada. Vamos então entender a velocidade da propagação das pandemias. Para entender isso aí, temos que entender o processo chamado globalização. Esse termo, geralmente, ele é utilizado para explicar, por exemplo, a culpa de uma crise política. Então, nós temos aí, por exemplo, a crise de 29, comparando com a crise europeia, as duas crises afetaram o mundo inteiro. Mas qual a diferença básica? A velocidade da sua propagação. Então, agora entende, a globalização é a interação social e econômica pelo mundo. Eu botei aqui esse desenho para você entender como estamos globalizados, como a globalização está presente no seu dia a dia. Por exemplo, se esse bonequinho aqui está escutando uma música, é um reggae, que é lá da Jamaica. Ele está com uma camisa de uma marca aqui, que pode ser da Alemanha, que é produzido na China. Essa outra bermuda, ela é dos Estados Unidos, feita com a malha peruana. E assim a gente está globalizado. Ele pode estar pensando em comer um sushi, que é típico japonês, feito aí pelo baiano, pelo brasileiro. Então a globalização, ela está nos nossos dias. Todos os dias somos afetados por ela. Ela está hoje em todo o mundo. A globalização não é um fenômeno recente. Ela é um fenômeno antigo. E eu vou explicar para você as fases da globalização. A primeira fase da globalização é conhecida como a fase das navegações. Por isso que nós falamos português. É por isso que a religião predominante no Brasil é a católica. Porque os portugueses, quando chegaram aqui para colonizar, eles impuseram o seu idioma, a sua cultura e, claro, a sua religião. Lembra de todo o processo dos jesuítas de catequização? A segunda fase é conhecida como a fase da industrialização. Sim, o processo industrial, o padrão de consumo. Também as indústrias vão espalhando as suas fábricas pelo mundo inteiro. E assim nós temos também um novo processo de globalização. E a fase que nós estamos agora é a fase da internet, que ela vai começar ali depois da Segunda Guerra Mundial, num período chamado Guerra Fria. Você sabia que a internet ela foi criada na época da Guerra Fria com um propósito militar, para que os Estados Unidos mandassem as informações de um centro de pesquisa para o outro de forma secreta. E na década de 90 ela começa a se espalhar pelo mundo com o famoso www. E agora você está conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar. Essa relação do Covid, da pandemia com a globalização. Você percebe que com o avanço da tecnologia, temos uma sensação que o mundo está diminuindo. Tudo fica mais rápido. Hoje acontece qualquer anomalia numa determinada região do mundo, nós sabemos praticamente no mesmo horário. Antigamente, na época das navegações, eles demoravam quase um mês para vir da Europa até o Brasil. E hoje, em poucas horas, nós saímos da Europa e chegamos no Brasil. Então isso gerou uma velocidade na propagação. E aí você faz uma relação com o Covid. Hoje em dia, a pessoa ela pega um avião da Europa e rapidamente está aqui. Pegou na China, foi para a Europa, da Europa veio para o Brasil. Se ela está contaminada, ela acabou disseminando rapidamente essa doença, essa pandemia, afetando assim o mundo inteiro. Então, a relação da Covid com a globalização seria na velocidade da propagação dessa doença, dessa pandemia. Eu espero que você tenha entendido e eu espero que você tenha gostado. Em breve eu estarei aqui de volta para dar mais uma dica especial para você.
Olha aí, rapaziada, depois dessa aula de geografia super pra cima, super alegre, chegou a hora de uma outra aula, agora de física, falando sobre a força dos ventos. Será que a física explica a força dos ventos? Aliás, será que o termo correto é força dos ventos? Eu vou chamar o professor Tonho para explicar isso direitinho pra gente. É com você! Salve, galera! Ó, se liga nesse QR Code. Acessando ele, você vai ter um material bacana, um material maneiro para te ajudar aí nas tuas provas, tudo bem? Pessoal, como o Rafa falou, força dos ventos. Será que um destelhamento tem a ver com força? Será que esse vento, ele suspende o teu telhado? Acho que seria melhor falar de pressão dos ventos, Rafa. Vou te contar uma coisa. Quando a gente fala de fluidos, a gente tem que botar a dinâmica em xeque. E o que é essa dinâmica? Os fluidos eles vão ter uns movimentos. E o movimento espontâneo dos fluidos é sempre da área de maior para a área de menor pressão. Ou seja, olha só, movimento de fluidos, dinâmica de fluidos, eles sempre vão se deslocar da área de maior para a área de menor pressão. Aí tu vai pensar assim, mas em destelhamento, aonde que vai ter essa diferença de pressão? Pensa comigo, você está lá, os ventos fortes, vão estar soprando em direção à sua casa. E eles vão estar aqui, ó, os ventos vão passar por cima do telhado. Esses ventos não adentram abaixo do teu telhado. Eles não entram embaixo e levantam. Eles passam por cima do telhado. Aí tu vai pensar, mas como que eles levantam as telhas? Eles vão levantar as telhas porque ao se movimentarem por cima do telhado, eles vão criar uma área de baixa pressão. Então, olha só, quando eu falo de pressão, grande velocidade, né, fluidos em altíssima velocidade, geram uma área de baixa pressão. Toda vida que eu tiver um fluido se deslocando em uma grande velocidade, esse fluido vai gerar uma área de baixa pressão. E aqui nós temos um fluido se deslocando em grandíssima velocidade. Então ele vai gerar uma área de baixa pressão. E lembra que eu te falei? O movimento, a dinâmica dos fluidos. Os fluidos sempre se deslocam da área de maior para a área de menor pressão. Os ventos estão soprando sobre o telhado. Só que abaixo do telhado, nós temos o quê? Nós temos ar. E esse ar, ele está estático. Não que esteja totalmente estático, mas ele não está numa velocidade como a velocidade desses ventos. Esse cara se movimentou, criou uma área de baixa pressão. Lembra para onde é que os fluidos vão? Os fluidos saem da área de maior para a área de menor pressão. Então eles saem debaixo do telhado para cima e aí eles levantam a tua telha. E isso causa o destelhamento. Então se liga em duas coisas que você precisa saber. Força? Não. Pressão. Fluido em alta velocidade gera uma área de baixa pressão. E outra coisa para você, tá? Os fluidos sempre se deslocam da área de maior para a área de menor pressão. Isso você encontra na respiração, isso você encontra no planar de um avião, isso você encontra em vários vertentes da física. Mas isso vai ser um tema para uma próxima aula, né, Rafa? E a gente se encontra. Pessoal, agora, dando sequência ao nosso programa, chegou a hora do nosso Momento Literatura. Vocês sabiam que nesse ano uma famosa, muito famosa escritora da literatura brasileira completaria 100 anos? E aí a pergunta, você sabe quem é essa escritora? Bom, se você sabe, me diz aí no Instagram, tá aparecendo aqui o nosso Insta para você ir lá e dizer qual é a sua opinião, quem é essa escritora. Será que você acertou? Será que você sabe quem é essa escritora da literatura brasileira que faria 100 anos no ano de 2020? Pois é, para explicar isso pra gente, eu vou chamar a professora Cláudia. Professora Cláudia, explica pra gente, detalha pra gente quem é essa escritora e aí já aproveita e diz alguns trabalhos, coisas interessantes que ela fez aí. É com você, Cláudia. Então, pessoal, já descobriram quem é a nossa aniversariante celebridade do ano? Não!
Bom, vou dar mais algumas dicas para vocês. Vou dar uma dica que vai ficar bem fácil. Ela não é brasileira, foi naturalizada brasileira, mas ela nasceu na Ucrânia e veio para cá bem pequenininha, aos 2 anos de idade. Alguém sabe? Ah, agora ficou fácil, né? Isso mesmo. Clarice Lispector, essa que está aparecendo aí no nosso vídeo, né? Repara que ela é muito elegante, sempre muito intelectual. E como eu falei para vocês, agora no dia 10 de dezembro de 2020, ela comemoraria 100 anos se fosse viva. Então é o ano do centenário de Clarice Lispector, o que significa que deve aparecer muito aí no Enem, que cobra bastante Clarice Lispector, e em outros vestibulares do país. Então, gente, a Clarice Lispector, ela veio para cá com seus pais aos 2 anos de idade. Eles vieram fugindo de uma guerra civil muito violenta na Rússia, e também porque na época, né, a Europa já estava todo naquele clima de perseguição aos judeus. Eles vêm aqui para o Brasil e eles se instalam em Maceió. Tempos depois eles se mudam para Pernambuco, no Recife, vão para lá em busca de melhores condições de vida. Pois bem, assim que a mãe falece, a Clarice e o restante da família se muda para o Rio de Janeiro, onde ela fica até sua morte. Gente, a Clarice Lispector, ela foi uma intelectual muito atuante. Ela é formada em Direito, ela foi jornalista, praticou atividades na diplomacia, foi contista, cronista, romancista, enfim, né? A mulher assim, era super, hiper, mega popstar aí no ramo intelectual. Bom, a Clarice, ela pertence, em termos literários, ao terceiro momento, à terceira geração do modernismo, que foi a geração de 45, que é considerada, né, a geração pós-moderna. O que isso tem a ver? Tudo a ver. O primeiro romance da Clarice Lispector chamou-se Perto do Coração Selvagem, que foi escrito em 1943. E, gente, quando esse romance foi lançado, vocês não imaginam assim a estapafúrdia que aconteceu no mundo intelectual. Foi algo novo, algo assim extremamente fascinante para os intelectuais. E diversos dos nossos escritores e intelectuais, né, escreveram sobre a obra. Olha só alguns trechinhos, vou citar apenas 2 trechos, né, do que foi escrito aí sobre a Clarice Lispector. Um deles é de Antônio Cândido. O Antônio Cândido escreveu assim: era um romance que faltava. Olha como é forte. O outro crítico que escreveu muito sobre, né, sobre a Clarice foi o Jorge de Lima. Olha só o que ele escreveu. Ele disse assim: o livro mudou o centro da gravidade de onde os romances brasileiros orbitaram nos últimos 20 anos. Olha como isso é forte, gente. Ou seja, a Clarice Lispector, por que eles falaram isso? A Clarice trouxe inovação. A terceira geração, a geração de 45, ela foi caracterizada por essa experimentação. E a gente lembra de João Guimarães Rosa, que trabalhou a questão da experimentação da linguagem. A gente lembra de João Cabral de Melo Neto, né? Então, Clarice Lispector vem com uma inovação que foi a questão do romance psicológico, o fluxo da consciência. O que é isso, Cláudia? Assim, a Clarice começou a experimentar personagens, né, do cotidiano, normalmente mulheres, que começam, a partir de cenas comuns, elas começam a mostrar os seus conflitos psicológicos. Então isso foi um grande boom na literatura brasileira, porque até então não se escrevia sobre isso, né? E as obras da Clarice, a gente costuma dizer que são obras para serem decifradas. Não tem assim começo, meio e fim bonitinho, né? Não tem o final feliz, não é isso. As obras da Clarice, elas são fragmentadas. Por quê? Porque o nosso pensamento é fragmentado. Isso faz parte do nosso monólogo interior. E assim é Clarice Lispector. Então, gente, esse ano, como comemoramos aí o centenário, né, da Clarice Lispector,
há diversas homenagens, mesmo com a pandemia, diversas homenagens no Brasil inteiro, aí com a Clarice Lispector, são lançamentos de livros, relançamentos de livros, e Santa Catarina também resolveu homenagear Clarice Lispector, colocando uma de suas obras no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, que é essa obra aqui que eu mostro para vocês. Chama-se Crônicas para Jovens de Amor e Amizade. Mas não precisa se preocupar não, porque são crônicas, são textos curtos que a autora escreveu para jovens, né? Então, tentando aproximar, fazendo uma aproximação do jovem com a sua literatura. É uma obra extremamente prazerosa, né, que fala exatamente sobre amor e sobre amizade, mas não são historinhas daquelas simplesinhas, bobinhas, não. São histórias muito legais, muito inteligentes e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por isso, galera, vamos prestigiar a nossa celebridade aniversariante desse ano e que é a Clarice Lispector, né? E eu desejo a todos uma leitura maravilhosa e que prestem essa homenagem a ela. É contigo, Rafa. Bom, agora todo mundo já sabe que a nossa escritora Clarice Lispector, a Cláudia explicou para você. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa, vamos dar uma relaxada e vamos pegar a dica de saúde. Isso mesmo, dica de saúde. Está na hora de mais um Minuto Covid. Você sabe como se proteger do coronavírus? Lave as mãos. Toda vez que sair de casa, esteja com máscara. Mantenha o distanciamento físico de 2 metros. Limpe os objetos que são tocados com frequência. Não toque seu nariz, boca e olhos. Evite aglomerações. Fique em casa. Cubra sua tosse e espirros. Agora você já sabe como se proteger. Proteja-se contra o coronavírus. Cuide de você e de quem você ama. Ajude a salvar vidas. Chegou a hora de um quadro que eu gosto muito, pessoal, é o Aula na TV Entrevista. Aqui nesse quadro nós vamos entrevistar professores, ex-alunos, pessoas que passaram ou estão na universidade e vão dividir a sua experiência aqui conosco. Porque daí, você que está aí do outro lado da telinha já vai ficar ligado nas oportunidades que a nossa universidade pode te oferecer. Então fica ligado, acompanha aí que chegou a hora do Aula na TV Entrevista. Quando se pensa em engenharia automotiva, logo vem à mente os carros, mas esse curso de graduação vai muito além disso. Nele, o estudante aprende a projetar também motocicletas, tratores e até ônibus e caminhões. Essa graduação é oferecida pela UFSC em Joinville. E os destaques são as atividades práticas. Os estudantes constroem veículos reais. O estudante de engenharia automotiva da UFSC, ele é habilitado pelo CREA como engenheiro mecânico automotivo. Mas por quê? Porque além de todas as especialidades que nosso projeto pedagógico incorpora relacionadas com a grande área da engenharia mecânica, o nosso projeto desenvolve expertise em projetos de sistemas veiculares, que são sistemas de freio, sistemas de suspensão, sistemas de direção. Foi uma escolha até em cima da hora, assim, né? Que eu tava certo que eu ia fazer engenharia mecânica, porém com gosto, sempre puxando para a parte de automóveis. E aí quando eu descobri do curso aqui em Joinville, eu até sou de longe, eu descobri do curso daqui, eu fiz questão de prestar o vestibular para cá. O currículo do curso começa com as disciplinas básicas das engenharias, como cálculo e física. Já as matérias específicas estão organizadas em 5 grandes pilares. Um deles é projeto veicular, outro deles é termociências, ou fluidos e térmica, como também se conhece. Outro pilar é materiais e manufatura automotiva. Outro pilar é gestão veicular. E por último, é o pilar de eletrônica, sistemas eletrônicos ou eletrônica embarcada.
Nos diversos laboratórios do curso, o estudante aprende desde a projetar uma peça até montar um veículo. A prática vai das telas de computador, passando pelas oficinas até chegar nas pistas de testes. E por falar em prática, o destaque do curso são as equipes de competição. Na UFSC, em Joinville, estudantes e professores atuam juntos em 3 projetos de extensão: a Fórmula SAI, Baja SAI e os veículos de eficiência energética. Os projetos envolvem a criação de veículos em escala real, que disputam competições universitárias. Em qualquer um desses 3 projetos, o aluno ele desenvolve concepção, projeta sistemas veiculares, participa da manufatura desses sistemas veiculares, monta, testa em operação esse sistema, valida, se envolve com engenharia de segurança. Então, tudo isso acontece fora da sala de aula. É uma experiência de mão na massa legítima, né? Ao meu ver, é questão de você estar podendo lidar com a prática e, dependendo como a gente tem uma organização interessante que avalia o nosso trabalho, tu tá recebendo constante feedback. Será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Na parte de engenharia, se eu estiver fazendo a coisa errada, eu já vou saber na hora. A oportunidade que a gente tem para ser avaliado e poder melhorar. O aluno relaciona teoria e prática. Ele desenvolve outras habilidades, trabalha em equipe, espírito de liderança, espírito empreendedor. Quem se forma em engenharia automotiva vai encontrar um mercado de trabalho amplo e promissor. O mercado automotivo sempre é aquecido. A indústria automotiva, de uma forma geral, é uma indústria preponderante em qualquer país. Ela movimenta todas as outras indústrias. A gente está num processo de constante mudança, principalmente na parte de automóveis. Sempre foi um campo bastante forte no Brasil. A gente tem muito espaço. Quer alguém que quer trabalhar com veículo elétrico ou continuar trabalhando com veículo combustão. Eu, especificamente, por ter mexido bastante com motor a combustão, eu ainda vou trabalhar nisso. Mas se eu hoje estivesse entrando no curso de engenharia automotiva, talvez eu estaria pensando um pouquinho mais nessa parte de veículo autônomo, veículo elétrico. Pois é, pessoal, chegou a hora que todos temiam, o nosso programa acabou. Só que assim, acabou aqui, ele continua na internet. Então acompanhe as nossas postagens lá no Instagram, acompanhe os nossos vídeos, as nossas dicas, fique de olho, comente, participe. A gente espera você no próximo episódio. Até a próxima, tchau, tchau!